De 2014 a 2019, houve um aumento de 124% no número de mulheres que decidiram abrir o seu próprio negócio. Hoje, no Amazonas Acontece, vamos receber uma empreendedora amazonense que criou uma máquina para tapioca em formato de cone. Estamos falando da Conioca. Olá, muito boa tarde. Começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós recebemos a diretora da Conioca Manaus, Marcela Martins. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, Kelly. É um prazer estar aqui, gente, contando tudo sobre essa história maravilhosa. Mas tá todo mundo querendo saber, então vamos começar, perguntando como surgiu a ideia da Conioca. Eu estava fazendo intercâmbio em Vancouver, no Canadá, morava no porão, então fazia menos 12 graus, estava no inverno atípico, Não nevou em Nova York, em Toronto, e foi nevar em Vancouver. Eu tinha escolhido ir para lá justamente porque não faria tão frio, mas aconteceu. E aí eu estava com muita fome e frio, não me ensinaram a ligar o aquecedor, então assim, eu estava com luva, 4 pares de meia, estava toda encapada. Falei, cara, vou pedir uma pizza, porque eu não tinha condições de sair do porão para ir para a cozinha, porque senão eu ia ficar com mais frio ainda. E aí liguei para a Domino's, pedi uma pizza. E aí o rapaz me entregou pela janelinha, assim, do porão. E eu peguei a pizza, fechei, enrolei a pizza e comecei a comer. Lá pela terceira fatia, eu olhei e falei, veio a ideia, por que não tapioca, entendeu? Nossa! E aí eu gravei um vídeo, fiz o cone, formato direitinho, já falei a palavra conioca, e aí eu fui, olha, eu quero que bote um cone em cima, um cone embaixo, vão ter vários cones, o cone de cima vai descer, vai sair assim, do jeito que ela é hoje, assim. Então você já pensou tanto na tapioca em cone como na máquina? Tudo. Já foi logo tendo todas as ideias de como tudo fazer? De uma vez. Gente! E o nome junto também, né? E como foi esse da Conioca? Você pensou no cone? Foi na hora. A junção do cone com a tapioca. Foi, na hora, assim, veio muito rápido. É aquela questão que dizem que quando o empreendedor ele tem essa ideia, ela vem assim. E eu, na hora, no vídeo, tem lá 30 de janeiro de 2016, eu falando exatamente isso. Eu quero uma máquina que vai produzir tapiocas em cone, e aí a Conioca vão ter tantos. Foi assim. Não foi um negócio que eu fiquei pensando em como montar o nome. Saiu, Conioca. E com certeza você deve ouvir essa pergunta. O que é Conioca? Quando as pessoas perguntam o que é Conioca, o que você responde? Falo, olha, na verdade eu falo que é um sonho, né? Claro. Foi uma ideia que eu queria dar praticidade na tapioca, porque ela dá muito trabalho, né? Então eu queria que fosse uma forma de a gente comer ela melhor, mais rápido. E aí, uma inovação, né? Eu falo que é a inovação da tapioca, inclusive é uma das minhas frases favoritas, assim, que é a inovação da tapioca. Com certeza. Porque você tem praticidade, né? A tapioca você tem que peneirar, você tem que esperar, tem que botar talher. Se bota um recheio muito grande, você vai comer e vai sair caindo. Então, eu fiquei visualizando esse problema e trouxe essa solução aí. E depois que surgiu a ideia da Conioca, da máquina, como foi o processo para hoje, tá funcionando essa máquina? Desse jeito lindinho. Isso. Então, isso aí, gente, foi um parto, de 5 anos. Porque, assim, eu tive uma perda, inclusive. Eu inventei em 2016 e a minha mãe chegou a falecer 6 meses depois. Nossa. Mas eu não parei, fui morar em São Paulo, eu tinha fechado para fazer uma especialização lá. E eu falei, cara, vou aproveitar e já vou... Lá tem um polo de engenharia muito forte, São Carlos, São Bernardo, ali naquela região, fui atrás. Nós estamos vendo aí, inclusive... Está na tela a máquina. Hoje ela tá linda, né? O meu sócio, inclusive, ele bagunça comigo que não é para mostrar a minha máquina original, porque ele chama ela de Frankenstein. Assim, E conta pra gente como foi esse processo para chegar até essa belezura? Eu fui a São Paulo, e São Paulo ninguém entendia o que eu falava. Eu falava, olha, eu preciso de um protótipo. Inventei uma máquina de fazer cone de tapiocas, eu preciso fazer o protótipo. Pois mas a gente tem que ter base. Eu falei assim, querida, eu tô aqui pra isso. Eu quero que você faça. Estou aqui. Eu vim pra isso, mas vai dar trabalho sim, meu amor. Se eu não quisesse trabalho, eu não saía de Manaus, entendeu? E aí, não consegui desenvolver em São Paulo, voltei pra Manaus. E um amigo que eu digo para mim, que eu sou do CrossFit, sou a louca do treino, que foi uma terapia muito grande para mim, inclusive na questão de a ansiedade do desenvolvimento, né? E aí um amigo meu do CrossFit falou, olha, eu tenho o rapaz da minha fábrica, ele é torneiro mecânico, eu acredito que ele vai conseguir te atender. Nossa. Aí quando eu cheguei, falei, olha, fulano é assim, ele conseguiu ter a mesma visão que eu, ele já viu o negócio funcionando, entendeu? Então ele começou a desenvolver a parte externa da máquina. A gente conseguiu fazer a primeira, a carcaça de 2017 para 2018. Só que aí ele teve que mudar de cidade e não pôde mais desenvolver o projeto.
E nisso, E aí? eu tava fazendo uma viagem de BH para Búzios de carro. Aquela estrada toda, ela é assim, panela, 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 panela. E eu assim, olhando pra estrada, falando, gente, se o cara faz panela, ele faz teflon, ele vai fazer meu cone, ele vai fazer minha máquina. Não pensei 2 vezes, botei a máquina debaixo do braço, mudei pra BH. Nossa! E aí foram... E no dia, assim, são várias situações que foram ocorrendo que eu falava, não, realmente é pra fazer, entendeu? É pra acontecer. Eu tava procurando apartamento pra alugar, tropecei na rua, que eu sou desastrada de natureza. Tropecei na rua, quando eu olhei pra cima, assim, tornearia. Aí o nome da rua, Amazonas. Eu falei, gente, é aqui. É aqui. Realmente eu vou conseguir fazer isso aqui. Daí voltei no outro dia, porque tava fechado. E aí eu falei, olha, porque eu preciso fazer um cone e tal, assim. Aí ele falou, olha, eu não faço, mas tem um rapaz que só trabalha com isso. Me indicou para outro rapaz. Aí esse outro rapaz, a gente ficou 4 meses só para desenvolver um cone. Foi dinheiro pra caramba. Porque lá eles tentavam fazer de alumínio, né? E não fazia, não fechava. Nossa. Então a folha de alumínio só vendiam completa. Então eu tinha que comprar uma folha enorme, estragava o material e eu... Nossa, dá-lhe a comer torresmo pra tirar a ansiedade, dá-lhe treinar crossfit. E aí foram 4 meses, mas aí ficou pronto o primeiro cone. A gente falou, ok. Aí eu fui, coloquei, comecei a testar. O método de aquecimento que o rapaz do primeiro fez na máquina não funcionou, porque era por água. Ele falou, coloca água. Certo. Aí eu falei, não, gente, coloca água. Cadê a praticidade dessa máquina? Não existe. Eu quero coisa prática. E aí, divulgando no Instagram, eu sempre divulguei muito nos stories, porque como eu viajava sempre, e as pessoas sabiam que eu estava desenvolvendo, então sempre tiveram várias pessoas que falavam assim, Marcela, tenta esse método, tenta isso, procura fulano. Sempre tive muita ajuda nisso, entendeu? Nossa, então as pessoas participaram de todo disso. o processo. Todo mundo que vê hoje a Conioca assim, tem muita gente que fala, tipo, chorando, fala, eu te acompanhei desde quando tu não conseguia fazer o cone. E eu irritada, sonho né? mesmo. Um sonho. E aí, esse amigo meu também, do CrossFit Mais BH, ele falou, olha, Marcela, procura o FMG, porque ela tem uma empresa júnior que tem até engenharia espacial, eles produzem tudo. Falei, tá, ou seja, bom, vai dar certo, vão conseguir, você vai conseguir produzir. Ele falou, eles vão te atender. Aí eu, era uma quinta de véspera de feriado, eu falei, cara, não vai rolar. Funcionário público e tal, já brincando. Falei, os caras não vão me mandar responder e-mail 5 horas da tarde. Aí eu mandei, falei, olha, eu tenho um projeto novo e tal, blá, blá, blá. Tem como a gente marcar uma reunião e tal? Não deu 10 minutos. Responderam. Eu falei, olha, a gente pode marcar na segunda-feira, por favor, a gente está muito interessado nesse projeto e tal, blá, blá, blá. Na segunda-feira eu cheguei lá, apresentei para o primeiro rapaz aí, que eles são todos estudantes, né? Ele falou, posso chamar meu supervisor rapidinho? Aí ele foi chamar o supervisor. Aí o supervisor veio, tipo, contar a história toda de novo. Aí ele falou, posso chamar mais uma pessoa rapidinho? Quando eu vi, tinha 20 e poucas pessoas na sala. Eu falei, vai chegar mais alguém, gente? Porque assim, não tem nenhum problema de falar. Eu só preciso saber se vocês vão poder me atender. Tá perdendo, vamos dizer assim, o tempo. Eu estou gastando. E isso ainda em 2018? 2018. E aí, eles falaram, a gente vai fazer a proposta para você. Fizeram a proposta, eu fechei. Eles desenvolveram tanta parte elétrica que precisava, depois fizeram a parte mecânica. Então, eles ficaram 1 ano com o projeto, e em novembro de 2019 eles me entregaram a máquina pronta do jeito que eu queria, funcionando direitinho. Só não era bonita como essa. Como essa. Entendeu? E mas como ela foi para atualizar essa versão? Aí eu trouxe ela para Manaus e falei, agora eu preciso de uma fábrica para replicar, né? E do jeitinho que tá funcionando. E aí eu falei, olha, eu só quero que replique. E aí um amigo me indicou, tem um rapaz que tem trabalha num instituto que ele é na parte de protótipos e tal, não sei o quê. Aí esse rapaz foi lá comigo, ele falou, olha, eu não faço, mas eu sei um doido que ele inclusive vai querer a tua ideia. Eu tenho um amigo, um primo. Sempre foi assim. Aí, tipo, marquei a reunião com o Alexandre, que hoje é o meu sócio, inclusive. Falei, olha, eu preciso te apresentar o projeto. Ele falou, não, o cara já me falou, pode vir aqui. Ele é tipo eu, muito, vamos, foi. E foi. Aí eu apresentei pra ele e falou, tá, vamos fazer. E ele, quando eu cheguei lá, ele já tinha pesquisado todo tipo de material que ele poderia fazer. Assim, a gente deu muito certo desde o primeiro momento. Que bom! Só que aí eu fechei com ele produzir, né, a máquina. Então, até então, a gente era só parceiro de negócio. E aí ele se apaixonou com o projeto. Olha, e se tornou sócio também da Conioca. Da Conioca. Olha só, você contando todo esse processo foi algo bem difícil, né? Muito difícil. No início você sentiu ali um medo, uma dúvida, quis desistir Aquele por conta período. de todos esses
Então, aquele período de BH foi mais difícil para mim. Primeiro porque é inverno, né? Eu não sou uma pessoa depressiva, nem tenho tendência para isso. Porém, o inverno em si, ele te deixa um pouco mais triste, né? Essas coisas assim. Então, a gente foi para essa parte de eu estar em Belo Horizonte, não ter família, eu ter deixado família aqui, não ter ninguém lá. Apesar de não, como eu falei, eu sou uma pessoa tão fácil de fazer amizade, no terceiro dia eu já estava num churrasco na casa dos amigos lá, entendeu? Cheia de amigos. Cheia de amigos que várias pessoas me ajudaram lá. Mas assim, eu não tinha suporte, né? Então, essa foi a fase mais difícil. Mas quando o primeiro deu certo, aí eu olhei e falei, agora já sei. E logo depois você abriu a fábrica, como foi a questão da fábrica? Então, em paralelo, enquanto a UFMG estava finalizando o protótipo, eu abri um MVP. Eu fiz o MVP prático mesmo, eu abri uma loja da Conioca aqui. Porque como é um produto novo, a gente mora na terra que todo mundo ama comer tapioca, né? Sim. Mas eu tô inventando uma forma nova de comer, então eu tenho que educar um público, né, que já está totalmente acostumado com outra coisa. Então eu falei, vou abrir uma loja. E aí um amigo meu falou, olha, dono do lugar, ele falou, olha, eu tô com uma loja disponível, você não quer? Eu estava em São Paulo fazendo pesquisa de mercado. Porque inicialmente eu ia abrir lá, eu já estava lá, né? Nossa. Aí eu falei, tá. Ele, é tanto. Eu falei, não, tanto. Aí, tipo, tanto. Negociou, consegui. Negociação, tem Exatamente, que ter, tem claro, que ter. sempre. Fase de investimento, falei, meu filho, tem que chorar. Aí fechei com ele, já voltei para Manaus com um contrato assinado e fiz a loja. E aí comecei a fazer, eu criei um equipamentozinho que ele até me perguntou se eu era engenheira. Eu falei, não, sou advogada, mas eu não sei de onde vem essas coisas, eu só aproveito na hora que vem. Achei um acessóriozinho que dava para fazer a tapioca manual em cone. Deixar ela bem fechadinha mesmo. Então, eu comecei a trabalhar na loja com a conioca mais manual. Porque a ideia era só transformar o processo automatizado, entendeu? Então, eu fiquei 6 meses para as pessoas conhecerem o que era a conioca, como é que era, qual era a ideia. Então, foram mais pessoas que foram entrando para a rede social da conioca e acompanhando e esperando, cadê a máquina, quando que vai chegar e tal. Então, foi criando toda essa... Nossa, que bacana. E como foi essa situação da pandemia, né? Você está contando aí que o início já foi bem difícil e tudo mais. Já estamos há 1 ano nesse período de pandemia. Como foi para a Conioca? Você precisou fazer alguma adaptação? Então, a pandemia, inicialmente, eu tinha acabado de inaugurar a loja maior, que a gente tinha feito uma loja de rua. E quando a pandemia veio, eu estava fazendo a loja até esperar o processo da máquina ficar pronta. Quando aconteceu a pandemia, eu falei, não vou abrir mais loja. Eu não tenho que ficar gerando custo. Vou ficar no delivery. Não vou ficar servindo nada. Eu vou manter só na produção da máquina e focar realmente para que a máquina funcione. Sim. Eu voltei o foco da Conioca só para o que realmente ela precisava, entendeu? Porque eu fazia loja para conhecimento de marca e tudo mais, para se manter no mercado enquanto a máquina não vinha. Claro. Mas quando a pandemia veio e fechou tudo, eu falei, quer saber? Eu vou manter as redes sociais alimentadas, mas eu vou focar no processo produtivo da máquina e em tudo isso. E a Conioca aconteceu muito rápido dentro da pandemia. Assim, foi assim, a gente... Então você acha que a pandemia acabou impulsionando, ajudando? Agilizou. Porque assim, o Brasil parou, mas a parceria, a matriz da fábrica, ela é na China. Então, quando a China parou, aí eu tive que parar. A gente falou, olha, a gente não tem prazo, não tem data e tal, blá, blá. Mas quando a China voltou, foi quando o Brasil parou. E aí a gente não parou. Então a gente começou, vamos continuar o projeto, vamos fazendo isso, vai fazendo aquilo, vai fazendo valores, aí começa a levantar sabores, começa a levantar goma. Comecei esse novo estudo, porque foi um estudo trabalhosíssimo. Com certeza, mexer com sabores, Mas a gente vai conversar mais sobre isso, só que agora a gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Hoje nós recebemos a diretora da Conioca, Marcela Martins. Mais uma vez, muito obrigada. Marcela, na sua opinião, o empreendedorismo feminino aqui no Amazonas, ele precisa melhorar, né? Você aí que é uma jovem empreendedora, começou 2019, né? O que você acha que como que está o cenário no Amazonas? Olha, eu digo que realmente a gente está bem fraco na questão do apoio, do incentivo ao empreendedorismo feminino. Porém, eu tive muitas oportunidades que, na verdade, o que acontece? Eu, inclusive, falei isso essa semana, que quando você quer empreender, você tem que ser curioso, você tem que se jogar dentro do ecossistema de onde você quer trabalhar. Porque, por exemplo, quando eu estava em São Paulo, lá fazendo pesquisa de mercado, eu fui direto para os lugares de startups. Eu via... tem um aplicativo simples, de graça. Você ia para qualquer evento de graça e aí eu convivia com vários investidores, várias pessoas que criavam as coisas, startups e inovação. E
eu entrei naquela atmosfera, então eu respirava aquilo. Então foi muito mais fácil para mim fazer muito mais brainstorming, muito mais desenvolver as coisas de forma mais ampla. E através disso eu fui criando network incríveis. Que é importantíssimo. É importantíssimo. Você empreender, se você não construir network, você não anda. Você se engessa. Se você não abrir portas e conhecer pessoas, você não consegue se mexer. Você fica isolado, entendeu? Então, aqui, por exemplo, em Manaus, eu cheguei, contei a ideia, eu já entrei para um programa do governo federal, fui convidada para um governo federal chamado PayEx, que é de exportação. A Conioca já está nesse programa, então daqui a 2 anos a gente já deve começar a exportar. A gente já está mapeando todo o plano de negócios internacional para a gente levar para os Estados Unidos, para a Europa. Vai ser executado tudo pelo PayEx, então a gente não precisa de mão de obra para isso, o governo dá. Então eu acho que muitas vezes a gente não é de graça, não é dada a informação. Existe o suporte, mas não é de fácil acesso, entendeu? Falta divulgação. Falta divulgação. Eu não tive ninguém que me puxasse pela mão e falasse, não, tá aqui, ó, vai lá. Eu tive que desbravar. Vamos aqui, vou levar você até... E assim, a Conioca, pelo que a gente está conversando aqui, surgiu de um sonho, foi um sonho que agora está sendo realizado e que é aí a sua empresa, né? Como foi para você, como é para você estar realizando esse sonho? Então, eu ainda estou numa fase de digerir, né? Tem horas que eu fico extasiada, depois eu fico, ai meu Deus, ai, tá acontecendo. Tá acontecendo, é de verdade. É de verdade, e cada vez eu fico igual a criança que tá vendo um brinquedo que ela sempre sonhou, é tipo isso. Eu vejo as pessoas comendo conioca, eu fico assim, tipo... E quando as pessoas falam, nossa, que delícia, aí eu fico amei. esperando a pessoa morder, assim, né? E aí, gostou? E aí, tá ruim, se tiver ruim, você tem que me falar, porque eu tenho que melhorar. Aí, tipo, eu tive um cuidado muito grande, e as pessoas sabem disso, porque foram detalhes, eu fiz tudo, de ponta a ponta. Então, assim, eu vejo, tá crocante, tá? E o sabor do recheio, tá molhadinho? Porque eu não boto manteiga, nem boto nada, ela é simplesmente limpa. Claro que na loja vai ter a opção, se a pessoa quiser colocar, mas a intenção é que seja um pouco mais... Você possa exagerar no recheio com a tapioca limpa, entendeu? Porque aí dá um equilíbrio na comida, não pesa tanto para a pessoa, não prejudica tanto a dieta ou a saúde da pessoa. Então, assim, eu fico assistindo e cuidando muito bem de cada detalhe. Eu quis fechar todo o cenário, entendeu? Então, para mim, ver hoje ela acontecendo, e principalmente ver a pessoa falando a palavra conioca, porque como essa palavra saiu da minha cabeça, quando eu criei, assim, a gente tem aquela síndrome de impostora, né? De achar assim... Será que vai dar certo? Eu acho que não presta. Não, tá errado. Acho que não vai pegar. E aí, hoje eu vejo gente de todo lugar, assim, falando do PayEx, por exemplo, o pessoal lá de Nova York, de Miami e de Los Angeles. Tipo, eles já sabem da conioca. E eles falarem a palavra conioca, pra mim, eu ficava assim, meu Deus. Tipo, gente, sabe? Que bacana. É surreal. E no bloco anterior você estava falando sobre sabores, né? Como que funcionam os sabores para combinar? A gente sabe que tapioca, né? O amazonense gosta de tapioca com tudo, mas e os sabores? Como foi para você pensar nos sabores? Então, como eu te falei, eu uso muito a rede social para isso, né? E eu fui ganhando vários seguidores exatamente por isso, por fazer essa interação. E aí eu jogava, qual é o sabor que vocês acham que combina com tapioca? E eu ia testando. Faziam combinações assim meio absurdas. Falava, ok, gente, eu vou fazer um filtro e aí vou botando quais são os melhores. Então, assim, a gente hoje tem 9 sabores. A favorita nos testes mesmo são a caboquinha, que ela é o queijo, o coalho com tucumã, a castanha e a banana. Só que a forma como é feito também é o outro cuidado. Porque, assim, você come uma tapioca aí pela rua com tucumã e não sei o quê, parece uma argamassa, gente. Eles botam aquele tucumã desse tamanho, o queijo desse tamanho, aí vai, não é muito proporcional. Não é. E aí o nosso não, é bem picadinho pra você ter a liberdade a praticidade. Mesmo. É. O recheio da caboquinha, eu tive essa atenção, porque eu lembrava do produto. Enquanto eu tava produzindo, por exemplo, eu fazia pedidos de iFood todo dia de tapioca, meu filho não aguentava mais, assim. Eu olhava, pode comer, eu quero saber, porque eu quero saber quanto tempo demora, como é que vem a matéria. Então, assim, todo dia eu pedia iFood de todas as tapiocarias para eu saber a consistência, para saber o sabor, o tamanho dos pedaços, tudo. E construir todos esses sabores. O segundo sabor é o frango cremoso, porque é frango com requeijão. Então, o frango desfiado, ele fica num saborzinho que eu gosto de trabalhar com sabor natural, mas com tempero, entendeu? Então, você tem ele é molhadinho, então você não tem a necessidade de colocar nada na tapioca. Ela é muito boa, realmente é de frango. E a caboquinha que mais sai? A caboquinha é frango cremoso, isso. Gente! De doce é 3Ms, que é MM, Nutella e morango. A gente passa a Nutella dentro, ela sai quentinha, aí você
coloca aqui dentro, assim, na Nutella, ela derrete toda. Aí Todo vai mundo com colocando. água na boca. Nesse momento, tá todo mundo com água na Estou boca. definindo que é pra vocês, né, ficarem esperando, gente. Agora sim, vamos falar sobre você empresária, advogada, né? Como foi pra você? Você começou a advogar ou não? Ou você já pensou, não, vou pensar em algo para eu empreender, quero ser empresária? Na verdade, assim, eu sempre falava, quando eu tinha uns 18 anos, meu pai falava, porque você é empreendedora, por que você vai fazer direito? Eu falava, olha, para mim, o advogado, ele pode ser empresário, mas o contrário não acontece. Então, eu sempre falei, eu quero ter meu próprio negócio, mas eu não quero depender de advogado nenhum para resolver minhas coisas. Eu gosto de entender qual é o meu direito, qual é o meu dever, entender meus limites. E então eu fiz direito, mas hoje em dia eu ainda continuo advogando como consultora. Eu trabalho na área de consultoria, de LGPD e compliance empresarial, e tenho alguns processos, mas nunca foi meu foco militar como advogada. Na verdade, foi eu ter esse conhecimento para usar ele a meu favor, ao negócio que eu fosse montar. Entendeu? Mas na minha cabeça, na verdade, assim, eu sabia que eu queria montar alguma coisa. Eu tinha uma inquietude que eu iria montar alguma coisa, iria inventar alguma coisa. De família ou não? Não, até agora. Nossa! Mas assim, os meus pais sempre motivaram muito a gente. Nunca foram assim, tem que estudar para ser concursado, tem que ser funcionário público, tem que ser funcionário, tem que ser empregado. Nunca foi. Minha mãe e meu pai sempre incentivaram a gente a ter o nosso próprio negócio, seguir nossa própria carreira, fazer nossas coisas. Então, mas eu tinha essa inquietude que eu tinha que criar alguma coisa, entendeu? Você tinha alguma inspiração, alguma empresária, alguma mulher, um nome que você possa dizer assim, não, eu quando pensei, me inspirava em... O que eu me inspirei, na verdade, quando eu inventei, que inclusive ainda cheguei a contar pra minha mãe antes dela falecer, que eu contei, eu cheguei de Vancouver, eu cheguei de madrugada, e aí a minha mãe tava me esperando, porque são 4 horas a menos, então ela me esperou. Aí eu falei, já cheguei falando, mãe, inventei, E ela? E ela assim, ouvindo, assustada. Ela me chamava de magrela, né? Ela olhou, magrela, a gente vai ficar rica, vamos viver só de royalties. Porque ela era médica e a gente tinha uma clínica. Ela falou, vamos vender a clínica, vamos trabalhar só com isso. Nossa, embarcou na sua ideia. Na hora. Ela falou, minha filha, eu já vejo isso. E você acha que isso fez toda a diferença, esse apoio da sua mãe? O apoio da minha mãe. Se você falar, a mulher que eu pensei foi exatamente por ela ter recebido tão bem. Legal. Foi o apoio que eu falei, mesmo quando ela faleceu, eu falei, não, agora mesmo que eu não posso parar, entendeu? Foi eu vou atrás. Foi um incentivo, uma motivação mesmo. Foi. E o que você falaria para as mulheres, né, que estão nos assistindo, que têm uma ideia, mas tem medo, até por conta a gente sabe que a gente vive aí num mundo onde os homens ainda estão, né, mais em evidências, temos mais empresários do que empresárias. Sim. O que você poderia falar, já que surgiu de uma ideia e hoje está funcionando a sua máquina, o que você pode falar para incentivar essas outras mulheres? Então, eu acho assim, a gente tem que pensar, nunca tem que pensar no que os outros vão pensar, entendeu? É exatamente isso, você tem que iniciar no ponto que sou eu que quero, o que eu quero? Sempre você tem que pensar no seu primeiro lugar, você está em primeiro lugar nisso aí e nunca pensar na opinião dos outros, porque as pessoas vão te julgar da mesma forma e o tempo vai passar do mesmo jeito. Então, se você for esperar o momento certo para fazer, você não vai fazer. Se você for esperar as pessoas aprovarem o que você quer fazer, também não vai. Me chamavam de doida. E, como assim, gente? Fazer um cone e tal, blá, blá. E eu desligava, minha mãe ensinou a não discutir com doido. Então, eu fingia que estava ok, eu vi, não, beleza, tá, beleza. E, então, assim, a mulher em si, ela tem uma tendência a ser menosprezada na questão das atitudes, das iniciativas, de ideias. Pra que ouvir isso? Pra que? Você é tão bonita, por que você não casa logo? Era exatamente o que eu ia perguntar. Em alguma situação você sentiu? Ouvi várias sentiu esse assediada. preconceito, esse assédio? Chega a ser um assédio? Sim, eu tive bastante, principalmente em BH, porque BH é muito cultural o machismo, entendeu? É enraizado nas próprias mulheres, inclusive. Que pena. Então eu ouvi das próprias mulheres, mas uai, você saiu daí? Porque aqui, ó, tem muito fazendeiro. Eu tenho certeza que você casar vai falar, problema é seu, amor. Mas não vai lá, boa casar, sorte. Não é esse meu O casamento objetivo. que eu quero é outro. É uma empresa aqui, ó. A Conioca, meu casamento. Exatamente. Então, eu passei por isso. Então, eu digo assim, que a gente tem que se guiar pela nossa vontade, pelo teu desejo. Só que assim, também você não pode ser sonhadora de um jeito que você não entenda a realidade. Você tem que ter pé no chão. Tem que ter pé no chão, você tem que entender que ouvir as pessoas, exatamente, procurar pessoas que já tenham feito, para a pessoa chegar e falar assim, deixa eu avaliar com você, e tá preparada, porque eu estava preparada. Eu chegava para falar, muitas pessoas falavam que ideia é incrível, mas eu também estava preparada para alguém chegar e falar assim, eu acho que não vai dar certo isso. Isso é muito importante, você já ir trabalhando essa questão da crítica, pode ser construtiva ou não, mas você já ter preparada para aquilo, Então, para as mulheres, assim, eu, inclusive, já me dispus, depois eu digo minhas redes sociais, eu já disse, eu já comecei a dar algumas mentorias
for free, entendeu? Não tenho nada disso. A minha intenção é que quanto mais mulheres estiverem no mercado, quanto mais mulheres assumirem cargos grandes, quanto mais mulheres estiverem, é melhor pra gente. Eu acredito que nós somos melhores profissionais, nada contra homens, mas é a real. Nós somos muito mais caprichosas quando a gente faz alguma coisa, entendeu? Isso então, é verdade. Eu prefiro ajudar mulheres. Não que eu não vá ajudar homens, já estou ajudando alguns, mas assim, eu dou preferência para ajudar mulheres e principalmente do norte, né? Porque tudo pra gente é muito mais difícil. Então, se você fizer dessa forma, conseguir chegar com pessoas que já fizeram, fica um pouco mais fácil para você. É um pouco menos penoso. Não que seja fácil, nunca vai ser fácil, entendeu? Agora me conta aqui pra gente como estão os planos da Conioca. Graças a Deus a pandemia no Amazonas, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas como estão os planos, né? Vamos ter lojas, vamos ter novos sabores? A gente vai começar a obra da loja, a gente vai ter a primeira loja no Amazonas Shopping. Provavelmente no meio de junho, final de junho já deve ficar pronta, porque a gente vai validar o projeto, né? Como é um negócio totalmente novo de tudo, então a gente vai ter que criar processo de produção na loja, como posicionamento dos maquinários, toda essa parte, e validar os sabores, né? Então a gente vai colocar todos esses que a gente criou, que foram os que tiveram mais aceitação, porém isso aí vai ser validado na prática pra gente saber, de repente esse sabor aqui não, a gente vai mudar e tudo mais, pra se enquadrar no mercado de Manaus, né? Sim. Mas... Agora, pra gente finalizar, tem muita gente querendo saber como eu faço para experimentar a Conioca, como que as pessoas podem encontrar a Conioca. Então, gente, vocês têm que ficar acompanhando a gente nas redes sociais, porque a gente vai abrir a loja. Qual o Instagram? Fala o Instagram pra gente. É Conioca Manaus, Konioca, Manaus, tudo junto. E o meu Instagram também, porque eu estou sempre fazendo as divulgações, tá? Marcela M. Martins. A gente vai fazer toda a parte de divulgação de onde vai ser. Vamos fazer alguns eventos híbridos, talvez. A gente ainda faça mais 2 até a hora da abertura da loja. Então, talvez a gente lance alguma... hoje vai ter Conioca no lugar fulano de tal. E aí tem liberado... Fica atento nas redes sociais. Fiquem atentos nas redes sociais, porque ainda vem muita inovação da Conioca por aí. Marcela Martins, diretora da Conioca Manaus, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vinda aqui na Band Amazonas. Gente. Muito obrigada. Então é isso, Amazonas Acontece, fica por aqui. Para você um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau.